E aí, hoje eu quero fazer um comentário aqui sobre minha última leitura, minha atual leitura, Albert Camus, O Estrangeiro. É considerado uma das obras literárias mais importantes do século XX. Foi escrito nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente vai acompanhar o anti-herói Meursault. Meursault é um cara que vive a partir dos estímulos externos. Ele reage aos estímulos externos. O interior dele nos parece, aqui na narrativa, que é narrada pelo próprio Meursault, um interior vazio, esvaziado de sentido, né? As coisas vão acontecendo na vida dele e ele simplesmente vai. Não é uma pessoa que expressa emoções. A narrativa dele é uma narrativa seca, uma narrativa que vai ilustrar os fenômenos. Ele ilustra o que vai acontecendo com ele, mas a gente não vê aqui uma tentativa de explicar o que acontece com ele. Um dos personagens importantes aqui desta obra, eu considero, é o calor insuportável, aquele sol na cabeça rachando, aquela indisposição para pensar e até para sentir as coisas, né? O Meursault ele vive num trabalho que ele considera insatisfatório, a gente vê isso, mas é uma insatisfação que não o mobiliza tanto. Ele simplesmente vive esse trabalho e sobrevive conforme as coisas são, né? As coisas vão indo, né? Ele tem aqui um envolvimento com uma moça, né? A Mary. A gente vê que tem ali uma conexão superficial, a gente pode dizer, uma conexão muito corporal, né? Ele vai reagindo, como eu disse, aos estímulos externos. Então, se ele sente desejo sexual, ele vai lá e faz sexo com essa moça. Ele tem relações também muito superficiais, não sei nem se a gente pode chamar de amigos, né? Ele acaba se aproximando ali de um vizinho, ele narra ali a situação de um outro vizinho, mas não são laços que se sustentam por grandes afinidades. Ele simplesmente está ali, né? É a pessoa que está mais próxima dele, é a pessoa que conversa com ele. Se o assunto é interessante, ele escuta. Se o assunto não é interessante, ele também escuta. Ele só vai, como eu digo, né? Em determinado momento aqui do livro, ele comete um crime, né? E esse crime, as motivações dele, elas são também muito superficiais, né? Ele simplesmente o cometeu porque era possível cometer, né? Não há ali um grande afeto que o move, né? E claro, ele vai a julgamento, ele se depara ali com um juiz, um dos diálogos mais interessantes, né? Não sei se posso chamar de diálogo, porque o Meursault quase não fala, né? Ele só vai narrando o que o juiz vai dizendo a ele. O juiz ele traz ali um questionamento para o Meursault sobre a fé dele, né? Se ele acredita em Deus. E ali se cria um discurso que é o oposto do discurso do Meursault, né? O juiz é aquele homem fervoroso, apaixonado por sua fé, e o Meursault, mais uma vez, indiferente. Tanto faz, não tem a menor importância, como ele diz muitas vezes no livro, inclusive para essa moça Mary com quem ele se relaciona. Em determinado momento ela pergunta se ele a ama, ele diz que não. Ela pergunta se ele se casaria com ela, ele diz que sim. Ela até pergunta por que se casar se você não me ama. E o Meursault, em sua filosofia de vida, vamos dizer assim, ele diz tanto faz, não tem a menor importância. Pode ser que sim, pode ser que não. E, já que eu disse de filosofia de vida, o Albert Camus, que é esse autor francês, ele é um dos representantes do que se chama da filosofia do absurdo, né? A gente olhar para a existência e a gente se dá conta de que é tudo um absurdo. Tudo é um pouco meio sem sentido, né? E esse tipo de experiência, a gente vai pensando aqui para nossa realidade, ela não é tão incomum, né? Ela não é tão difícil de se encontrar, né? Eu digo mesmo por minha experiência na clínica, com o meu trabalho, que muitas vezes a gente se depara com essas pessoas, com essas situações em que há uma falta de sentido, né? Claro que a gente pode levar isso para um lugar da depressão, né? Mas não é o caso do Meursault aqui. A
A gente não pode classificar a vivência dele sem sentido como uma depressão, né? Até porque ele não sente, na verdade, né? É quase como se ele não sentisse as coisas. É quase como se fosse só uma vivência corporal, nada reflexiva, né? Uma inconsciência, né? E a gente pode capturar isso na nossa realidade, quando se vive conforme o que nos é colocado, sem grandes reflexões, às vezes muito como uma repetição das coisas como são, como se fossem naturais. E aqui, para a gente pensar um pouquinho essa filosofia do absurdo, grosso modo, a gente olhar para o mundo e nos dar conta que, de fato, é tudo um absurdo, né? Nossas relações são absurdos, nossos trabalhos são absurdos, nossos afetos são absurdos, a significação que a gente dá para os eventos da vida, do mundo, são absurdos, e a gente entra aqui num campo que pode ser assustador, que é a falta de sentido. Assustador, vírgula, né? Porque eu acredito que dentro do nosso trabalho aqui de psicanálise, de psicologia, de psicoterapia, é uma das questões que a gente tenta buscar, né? É a busca por sentido das coisas. É pensar que talvez as coisas em si, elas não têm um sentido natural, mas é preciso que a gente trabalhe para que a gente busque sentido nelas e que seja possível viver, né? Não viver como Meursault, né? Nesse sentido tão esvaziado, né? Nessa falta de conexão com as pessoas, com o mundo. Isso pode acontecer, né? Eu fico pensando aqui num paralelo, pensando na nossa cultura hoje, no quanto talvez, é uma impressão minha, que a gente busca afetos também de forma muito superficial. Um exemplo que me vem à mente aqui é o que hoje está mais em pauta, que hoje está mais na superfície, que é a forma como são demonstradas as emoções, mesmo nesses vídeos que a gente acompanha e vê sem querer, do TikTok, etc., né? É sempre uma emoção forjada, exagerada, uma emoção que precisa ser colocada numa chave de caricatura. Aí eu penso aí talvez uma falta de emoção, uma falta de afeto, né? E se busca transmitir esse afeto, essa emoção, de forma forçada, de forma não genuína, né? O Meursault aqui não faz questão nenhuma de tentar demonstrar algum tipo de emoção, né? Até porque isso não é um estímulo para ele, não é uma necessidade dele, né? E a falta de sentido no mundo, nas coisas, na existência, olhar para esse mundo absurdo e pensar o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso fazer com a minha vida, é um dos pontos de partida do trabalho de análise de psicoterapia, né? É muito curioso que eu pensei agora há pouco que o Meursault, ele não tem necessariamente um sofrimento, né? Ele não sofre por essa falta de sentido. E a gente entra aqui num campo muito louco, que é a ideia de liberdade, né? Se nada tem sentido, se nada tem significado real e natural e genuíno, então, de certa forma, somos livres para nos recriar, para a gente viver da forma que a gente considere melhor para nós mesmos, né? Claro que o Meursault aqui ele vai para um caminho mais obscuro, a gente pode pensar, para nós, talvez neuróticos mais comuns, né? Afinal de contas, ele comete um crime ali dentro dessa falta de sentido, desses afetos, dessas ações que são motivadas por fatores externos, aqui muito especificamente o calor e um sol opressor, e faz a gente pensar em como a gente caminha e leva nossas vidas, né? É um livro incômodo, né? Porque a gente vê aqui situações, por exemplo, em que a gente espera, esse cara não vai reagir, esse cara não vai sentir nada, né? E volto a dizer aqui, que talvez isso não esteja tão distante assim da nossa cultura atual, né? Que por um excesso de informações, por um excesso de estímulos externos, a gente tende a ficar, talvez, muitas vezes, perdidos. Como sentir, o que dizer, o que pensar. Então aqui é um pequeno comentário aqui sobre o Estrangeiro, do Albert Camus. Indico aí para quem gosta de uma leitura provocativa,
né? Sem falar que é um grande clássico da literatura moderna, né? Fica a indicação, então, O Estrangeiro. E só mais um pontinho aqui, o Meursault, o personagem aqui, principal, nosso anti-herói, ele vive na Argélia, ele é um europeu que é um estrangeiro na Argélia. Só que esse título aqui, O Estrangeiro, não se trata só dessa questão geográfica. Aqui a gente está falando de um sentimento de ser estrangeiro no mundo, na existência. De estar fora da cultura, mais ou menos. Né? Estar dentro da cultura, mas não se afetar tanto por essa cultura. Vai para um caminho de individualismo também, eu acho, e dessa falta de conexão coletiva, né? Que é muito comum hoje, que é muito pregado hoje por nossa cultura, né? Então é isso. Espero que tenha despertado o interesse de alguém, porque é uma obra que vale a pena visitar e explorar. Até mais.